Fala aí galera, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre X-Men Antes da Queda. Esse é um quadrinho que é publicado aqui no formato mix de histórias e vão conter 5 histórias. E esse encadernadinho contém 128 páginas. É uma série bem longa que começou lá em 2020 com a Dinastia X do Jonathan Hickman, que foi publicado aqui em 4 volumes. E digamos assim que pra mim é uma das melhores coisas que eu já li do X-Men na minha vida. Mas de lá pra cá aconteceram muitas coisas com os mutantes. E finalmente a gente chegou aqui no que vai ser o começo do fim da Era de Krakoa, que começa aqui no volume 68. Se você é um leitor que leu o começo e ficou perdido um pouco no caminho e quer voltar pra acompanhar esse final, eu recomendo que você não retome por esse quadrinho aqui. Anteriormente a ele, tem 2 séries que são ligadas a esse quadrinho, que é o Immortals X-Men. Então você vai ter que ler Immortals X-Men até o volume 10 e também ler o Pecados de Sinistro, que saiu aqui no volume 65 até o volume 67. Então eu recomendo fortemente que você leia essas séries para tentar entender o que tá aqui e começar a ler A Queda de Krakoa. Mas sem mais enrolação, vamos para review e vamos ver como tá essa edição aqui. A primeira história do encadernado é Antes da Queda, que deve se escorrer com a arte do Phil Noto. Essa história está muito ligada aos acontecimentos do encadernado X-Men Legião de X. Nessa história, o altar Legião foi atacado pelo Nimrod, mas ele conseguiu rechaçar ele. E o Noturno foi manipulado pela sua mãe, sendo capturado pela Orcs. E ele também está passando por uma mutação que transforma mutantes em monstros. Mas o grupo vai contar com a ajuda da Madre Virtuosa, que é um clone do Sinistro, mas vai conseguir recuperar o Noturno. O grande problema é que, como a gente viu no Pecados do Sinistro, a Madre Virtuosa não é uma mutante confiável e que ela veio da realidade alternativa criada pelo próprio Sinistro. E que ela tá se vendendo agora como a grande salvadora de Krakoa, mas que ela tem algum plano muito perigoso que pode impactar no futuro dos mutantes. Nessa edição a gente ainda vai ver o Noturno abandonando o Conselho Sinistro e também abandonando os X-Men. E isso aqui provavelmente vai se tornar aquilo lá que ele vai se tornar um Homem-Aranha e tal. Quem já tomou spoiler dos quadrinhos que estão sendo lá nos Estados Unidos. É uma história bem difícil de entender e exige bastante atenção aos acontecimentos. Inclusive eu não entendi tudo, mesmo assim lendo 2 vezes. Além da complexidade, o que mais me incomodou também foi a arte. Que ela é bem diferente, não é uma arte feia, é uma arte bem bonita. Mas pra mim, ela tira algumas vezes o peso dos acontecimentos, da violência e tal, pra ela ser mais cartunista. A próxima história é Immortal X-Men 11. Esse título tem como propósito mostrar a política de Krakoa e ele é muito focado no Conselho Silencioso. O roteiro é do Kieron Gillen, arte do Lucas Werneck. Aqui vamos ver as consequências do pecado dos Sinistros. Anteriormente, o Sinistro emaculou os genes dos mutantes que eram renascidos em Krakoa e corrompeu o gênesis principalmente dos membros do conselho. Após essa descoberta, os mutantes vão começar a fazer várias pesquisas para tentar descobrir uma forma de se livrar dessa influência maligna do Sinistro. Quem vai ficar responsável por isso vai ser o Forge e a Aurora. O interessante é que a gente vai ver como cada membro do conselho vai reagir ao futuro que eles viram, que eles causaram, mas os que vão ficar mais incomodados são o Exodus e a Esperança Summers. Porque quem não lembra, o Exodus acabou deixando a Esperança Summers morrer naquele futuro alternativo. E isso vai fazer eles entrarem em confronto. E não é um momento muito bom na política de Krakoa. Inclusive, a Aurora e o Xavier vão promover uma investigação em cima da Sina, que sabia que tudo que acontecia, sabia tudo que o Sinistro estava fazendo e mesmo assim deixou tudo acontecer. A gente sabe que era para salvar a Mística, mas os mutantes não querem saber disso, porque isso quase custou o futuro de Krakoa. É uma história muito boa que vai mostrar a política de Krakoa e eu gosto bastante porque é uma história bem diferente das usuais do X-Men que tem ação e tal. É uma história que é mais focada em embates de opiniões, embates políticos. Eu gosto bastante por ser uma história bem mais diferente. E falando em política, a próxima história, que é X-Men Vermelho, ela é muito focada em política também e tem ligação direta com Immortals X-Men. Aqui a Aurora vai questionar o Xavier e vai relembrar de como ela foi recrutada para os X-Men e que ela vai questionar ele se o sonho dele vale tanto a pena assim. É que o professor Xavier muitas das vezes coloca a vida dos mutantes em perigo só por causa do sonho dele e ela acha isso um pouco arrogante e um pouco perigoso. E eles vão ter um confronto e vão acabar se separando, não vão ser mais amigos como antes. Ainda tem essas imagens do
passado e tal. É uma história escrita pela All-Wing e ela conversa muito bem com a história anterior. Inclusive também vai abordar aqui porque ele não fez uma sondagem na mente do Sinistro, porque ele colocou vilões no Conselho Silencioso. É um debate interessante. A próxima história é X-Men 22 e talvez seja a história mais importante desse encadernado, porque ela vai estar ligada diretamente com a queda de Krakoa e com o futuro dos mutantes. Aqui vamos ver que a Orchis, ela tá adulterando os remédios que os mutantes vendem para os humanos, que eles estão colocando um dispositivo que dá para ativar pelas redes de transmissão, que faz o humano que utiliza ficar doente, ficar doido e acabar se matando. E também a gente vai ver que eles estão fazendo várias pesquisas para descobrir como funciona os portais de Krakoa. Além disso, vai também ser mostrado que tem vários postos pela cidade da Orchis que estão dizendo que curam mutantes. E que eles vão atrair alguns mutantes, mas no fundo é só um laboratório para ficar dissecando mutante e tal. Os X-Men do Ciclope vão entrar em ação para poder salvar esses mutantes. Só que eles vão ter uma outra grande descoberta. Essa organização Orchis está pegando os esqueletos do Wolverine que deixa por aí. Que assim, ele morre, renasce em Krakoa, mas acaba deixando o esqueleto para trás. E eles estão transformando esse esqueleto dele em armas. O roteiro é do Gary Dugan e a arte é do Joshua Cassara, que é uma arte muito bonita. É uma história muito importante que vai mostrar muito do que vai vir por aí, de como a Orc está se preparando para dar ultimato nos X-Men. Ainda vai ter uma história que é da Tropa Alpha, mas eu não gosto muito dessa história, porque ela é bem curta, não dá pra falar muito aqui. E também ela não tem nada a ver com o que tá acontecendo no encadernado. Se esse review te ajudou a você entender como que tá sendo a queda de X, então já deixa seu like, porque ajuda bastante o canal. E se inscreve pra você não perder os próximos conteúdos. Tem vídeos sobre quadrinhos toda terça e toda sexta. Apesar de ser um volume bem avançado, esse X-Men é uma jornada que vale muito a pena. E eu gosto bastante de ver as consequências que os mutantes estão passando. Pra mim é uma série que vale muito a pena e ela vai te presentear se você leu o restante. Pra mim vale muito a pena sim, e esse começo da queda tá muito interessante. Se fosse pra dar uma nota, eu daria uma nota 8. Agora deixa aí nos comentários se você continua fazendo essa série, se você conseguiu acompanhar tudo, se você vai começar a pegar esse final, e se você já leu também, deixa suas impressões aí, o que você acha, se você ficou muito perdido, deixa aí nos comentários. E também eu vou indicar outro vídeo aqui pra você assistir, que eu tenho certeza que se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse vídeo aqui também. Não esquece de deixar seu like e obrigado por ter assistido.